significado e o saldo político do recente embate de decisões na justiça em torno da liberdade de Lula e as novidades do cenário eleitoral em Minas e no país. Meu entrevistado de hoje é o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui. Lindenberg, qual que é a sua percepção dessa queda de braço que foi travada nesse domingo e que nós estamos ainda vivendo a repercussão desse episódio? Olha, eu acho que, do ponto de vista jurídico, repercutiu muito mal o que aconteceu no domingo, né? Porque nós ficamos aí das 10 da manhã, quase que às 7 da noite, num vácuo, né, de poder. Ou seja, o Poder Judiciário, basicamente Curitiba e Porto Alegre, com extensão a Portugal, onde estava passando férias o juiz Sérgio Moro, né? Estava de férias em Portugal, mas assim mesmo ele dava os pitacos dele aqui. De qualquer maneira, foi um momento muito ruim, a meu ver, do judiciário. Expôs o judiciário? Expôs o judiciário, as fraturas do judiciário, as articulações políticas do judiciário, né? Tudo isso eu acho que não foi bom para o judiciário, né? Além de ter dado uma visibilidade muito maior ao caso do ex-presidente Lula, na medida em que o mundo inteiro, houve até uma contagem aí de quase 1 milhão de curtidas de segmentos do Lula, no Instagram, Facebook e etc. De forma que foi, do ponto de vista jurídico, essencialmente, não é, foi um momento infeliz do judiciário, com aquela queda de braço entre o desembargador que estava de plantão, o juiz Sérgio Moro, que estava de férias em Portugal, depois o Gebran Neto, que era o relator do processo, do TRF4, e, por fim, o presidente do tribunal vem e atropelou todo mundo, né? O Thompson Flores. Deu uma canetaça e atropelou todo mundo, e aí coisa. Olha, eu acho o seguinte, né? Se o juiz que estava lá, o desembargador que estava de plantão, ele tivesse tomado uma decisão contrária aos autos, ou seja, contra aquilo que estabelece a liturgia do cargo dele de plantão ou o próprio processo, no dia seguinte, evidentemente, que a decisão dele seria reformada, tá certo? Claro, ou pelo STJ, ou pelo próprio TRF4, né? Mas seria reformada. Agora, o que não pode, e aí foi ridículo, fica aquele vácuo. Aquela disputa de um ganha, outro, quem manda mais? Um manda, outro manda, volta atrás, deu uma hora para prender, deu hora para soltar. Não é possível a gente viver num mundo jurídico com essa insegurança e com essa incerteza. Agora, você vê relação sobre o que acontece no Supremo? O TRF não estaria espelhando um pouco do clima, das tensões que vivem, do clima conflituoso que o próprio Supremo Tribunal vive? A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do tribunal, fez um comentário, invocou, né, a impessoalidade e o respeito ao rito, mas, de fato, o que nós temos assistido no Supremo é um clima conflituoso entre as turmas, entre os ministros. Isso não estaria espelhando a corte mais alta do país? Eu acho que, em parte, você tem razão. Mas o caso de Curitiba e Porto Alegre é um caso único. Porque, na verdade, as decisões tomadas em Curitiba são quase todas elas confirmadas com um grau elevado de pena lá no Tribunal de Porto Alegre. Os dois são afinadíssimos. Dizem até que há um compadrio entre um juiz e um desembargador, não vou entrar nesse mérito. Mas que existe essa afinidade entre eles, sim. O que nem sempre reflete no Supremo Tribunal Federal, embora o Supremo Tribunal Federal tenha também lá as suas quedas de braço. É diferente. Curitiba e Porto Alegre estão alinhados. Lá no Supremo, não, há uma queda de braço. Você tem uma primeira turma, uma segunda turma, né? Agora mesmo estão dizendo que já vai restabelecer
um equilíbrio, olha que coisa maluca, restabelecer um equilíbrio, o equilíbrio da segunda turma, porque a Carmen Lúcia vai deixar a presidência, e o Toffoli, que é da segunda turma, vai para a presidência, ela volta, como se a Carmen Lúcia, amiga nossa aqui, até minha conterrânea, né? Como se a Carmen Lúcia fosse uma divindade que pudesse equilibrar ou desequilibrar o jogo. Não é nada disso, ela é mais uma juíza, ela é mais uma ministra lá no Supremo. Ela hoje exerce o papel preponderante, claro, de presidente da corte. Mas voltando para o plenário, ela é como um outro juiz qualquer, enfim. Então, lá no Supremo, nós temos esse embate, realmente. O que a Carmen Lúcia, há pouco tempo eu estive com ela me dizia exatamente o seguinte: olha, isso é natural. Num colegiado, é natural que haja esses embates. E ela dizia, inclusive, com relação à Corte de Nova York, dos Estados Unidos. São 9 juízes que também lá vota 5 para um lado, 4 para o outro, 3 para um lado. Enfim, numa decisão colegiada, há sempre esses embates. Tal. Talvez a diferença seja o fato da gente não ser tão noticiado ou tão evidenciada. No caso nosso, e eu até argumentei isso com ela, é o seguinte, é que, na verdade, no caso do Supremo Tribunal Federal, a transmissão do julgamento é direta, é ao vivo. E isso cria mil e uma coisa na cabeça dos outros. Primeiro pela linguagem hermética dos ministros. Quem é que entende meia dúzia de palavras daqueles ministros? Ninguém entende, a não ser os versados em direito. Né? Mas não, bota para todo mundo, cada um tira da sua cabeça aquilo que acha que é a interpretação de que é a fala do ministro. Enfim. Agora, essa exposição também é sinônimo de desgaste, né? Sim, é evidente, cresce, na medida que cresce a exposição, cresce o desgaste também. Até né? porque principalmente quando acontece isso. Há embates pesados entre os ministros. Né? As discussões entre Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso, essas últimas, por exemplo, foram pesadíssimas. Lá atrás, quando o Joaquim Barbosa presidia, né? e o Gilmar Mendes presidia, e o Barbosa era o relator do mensalão, eram embates pesados. Ou seja, tudo isso expõe. Aí você vai dizer, mas a transparência exige isso. Não, necessariamente. Nos Estados Unidos, me dizia a Carmen Lúcia, a imprensa não assiste às decisões. Nem a imprensa assiste às decisões. Os julgamentos não assiste. Não tem esse negócio de, não, fulano é credenciado, pode assistir. Não tem isso. Só retomando um pouquinho a nossa questão específica, o Rogério Favretto, ele foi muito tratado na mídia como um ex-petista, um ex-integrante do PT que ficou filiado ao partido não sei quantos anos, militou trabalhando em diversas áreas e tal, não sei o quê. Como é que você encara essa forma de tratá-lo, não é? Isso é a maneira... Quer dizer, é o ministro que tomou uma decisão a favor do Lula, porque petista, ele etc. é ex-petista. Olha só, então vamos lá. É isso que é o discurso. Vamos lá, o Gilmar Mendes, quando vai proferir um voto, e não foi só uma vez que eu vi isso, você também, o telespectador também, a primeira coisa que ele fala é que ele é antipetista. A primeira coisa que ele fala, eu sou contra o PT. Então, o juiz tem que ser contra o partido A e a favor do partido B? É assim? É assim que se julga? Não me parece, deve ser assim. Ele não devia ter partido, e nem ser contra algum partido. Mas ele fala, não, eu sou contra o PT. Já votei aqui contra o PT várias vezes. Não precisa dizer nada disso. Né? Ele tem que julgar. Como diz o Marco Aurélio Melo, processo não tem capa. Você vai julgar o mérito lá dentro, o que está no escrito. Não a capa, quem é que está, o nome de quem está na capa do processo. De maneira que essas coisas têm acontecido, têm fragilizado, têm exposto o judiciário, né? De maneira... Você vê isso para o futuro, assim, para o país, em termos de país, isso pode ter consequências? Eu acho melancólico tudo isso. Acho que amanhã ou depois, como eu estava falando agora do Rogério Favretto, não é isso? Então, porque ele foi do PT uma época, né? Ele então tomou a decisão dele, que, a meu ver, correta. Ele era o dono da bola, digamos assim, ele era o homem do plantão, ele decide, ele tem que decidir. Ele decidir errado. Isso é reformado no dia seguinte, a decisão dele. Mas ele teria agido corretamente. Ora, então, porque ele é do PT, tá bom. Gilmar Mendes veio de onde?
De onde veio Gilmar Mendes? E o ministro Alexandre de Moraes veio de onde? De onde surgiram essas figuras? Né? Um veio de Fernando Henrique Cardoso, o outro veio desse mambebe governo TI chamado Michel Temer. São piores ou melhores que os outros? Não, são ministros, estão lá para julgar. Agora, essa tentativa de denegrir, né, denegrir o Rogério, é um absurdo, não tem isso. Agora, Lindenberg... Foi muito engraçado esse final de semana, nesse negócio aí, as chamadas redes sociais, né, que são um terreno baldio, né, não pode ser levado a sério, né, mas colocaram uma foto do Noblar, do Ricardo Noblar, que é um amigo meu, foi meu colega na Veja, ao lado do Fidel Castro, dizendo que ele era o desembargador Rogério Flaviano. Veio um negócio que... Deve ter ficado bravo. Bom... Não, mas naquela época o Noblar meio chegada a Fidel mesmo, depois ele ficou contra. Segundo os interlocutores, o Lula considerou o saldo desse episódio todo, do ponto de vista político, claro, ele está considerando o que aconteceu positivo e teria chamado esse episódio de um pote de ouro. O que você acha dessa? Acho que, do ponto de vista político, claro que o Lula ganhou, claro que ganhou. Voltou à evidência, ele estava parado, e aí tinha parado até de comentar jogos da Copa do Mundo, voltou à evidência o Lula. Pior, aqui para frente, terminado o recesso, isso volta tudo, O tanto que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, no próprio domingo, reafirmou a condição de candidato do ex-presidente Lula. E vai assim até setembro, presta atenção. Vem agosto, vem o registro das chapas, o TSE certamente vai vetar a candidatura do ex-presidente Lula, eles vão recorrer para o Supremo Tribunal Federal e vai ter, acho que 20 dias antes, você pode trocar o nome ainda. Né? Então, isso você acredita que vai ser o caminho mesmo? Vai ser o caminho, vai ser esse. Vai ser esse, está escrito. Essa condenação do ex-presidente Lula, sem entrar no mérito se tem prova ou não tem prova, que não vamos entrar nisso aqui, mas evidentemente que é uma decisão tomada para que ele não possa ser candidato novamente à presidência da República. Tanto é que ficou tão evidente isso nesse domingo que o Sérgio Moro estava lá em Portugal, de férias, e acionou o pessoal dele aqui na Polícia Federal, etc., para não deixar que o Lula fosse. Eu acho até que o Lula é o brinquedinho preferido, favorito do Sérgio Moro. Eu acho que é o brinquedo favorito do Sérgio Moro. Aquele que criança pega e diz, é meu. É meu, eu vou levar para casa, durmo com ele, entendeu? Porque até está lá em Portugal de férias, gente. De férias. Lindenberg, em 3 semanas nós teremos as convenções aí realizadas e os candidatos à presidência definidos, né? Os nomes definidos. O Lula está preso e segue na liderança das pesquisas. É isso que a gente está vendo nessas recentes pesquisas. Nós temos aí o Bolsonaro, que resiste no segundo lugar, na pesquisa mais recente, não saiu tão bem colocado como em outras. Caiu um pouco. Mas caiu um pouco, mas resiste no segundo lugar, bem à frente dos outros que fazem aí um comboio, digamos, dos que seriam, em tese, competitivos, Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. E vamos colocar aí o Meirelles, que tem lá 1%, mas que pode vir a ser um candidato, por ser do PMDB, do MDB, pode ser um candidato que entre aí nesse bolo. Eu queria que você fizesse uma leitura para nós desse cenário, dissesse o que você acha dessas perspectivas, ou se nós estamos ainda com as mesmas incertezas que nós tínhamos no início do ano. De certa forma, sim. Mas, você pegar a última pesquisa do Ibope, CNI-Ibope, você vai ver o Lula continua liderando, né? Aumentou um pouquinho a diferença em relação ao Bolsonaro, mas se você tira o Lula... Aliás, a decisão do desembargador no domingo foi exatamente em função disso. Ele decidiu, não foi contra o Moro, não, ele decidiu contra uma juíza, Carolina Lebo, se não me engano,
que não deixa o Lula que é a dar entrevista. vice do Moro. Que não deixa o Lula dar entrevista, que não deixa ele participar de debate. Foi em cima dessa decisão, foi em cima dessas decisões dela que saiu o habeas corpus do Rogério. Que ele justificou, né? Exatamente. Não foi nem... Mas então, veja só. Se você observar a última pesquisa CNI, Ibope, a Marina já está em empate técnico com Bolsonaro. Já está em empate técnico com Bolsonaro. E o Ciro Gomes, vê chegando um pouco, ele está fora do empate técnico, mas a um ponto do que seria, hipoteticamente, um empate técnico. Então, começa ali também a embolar um pouco esse meio de campo. O Geraldo Alckmin, que, para surpresa de todos, é que tem ficado mais para trás. O Ciro evoluiu um pouco, não é? A Marina encostou no Bolsonaro, encostou em termos, é um empate técnico no Bolsonaro. E isso não quer dizer que o Bolsonaro, excluído o Lula, não tenha, evidentemente, pujança eleitoral. Essa meninada que acompanha o Bolsonaro aí, faz barulho nos aeroportos da vida, né? Eles estão num embate sério para levar o Bolsonaro à frente. Mas é preciso atentar para isso. O Ciro Gomes, a Marina encostou um pouquinho tecnicamente no Bolsonaro. Está embolando, né? Está embolando. E o Ciro Gomes está a um ponto de um empate técnico também com a Marina. Bom, agora o Alckmin fica para trás, o Álvaro Dias fica bem para trás, e aí essa incógnita que duas incógnitas nós temos. Primeiro, quem será o nome que vai figurar na urna no dia lá, né? Se vai ser o Fernando Haddad, se vai ser uma outra pessoa. Quem é? Não é isso? Nós temos informação do TRE que o TSE trabalha com a perspectiva de ter o Lula como candidato em outubro. Eles não descartam completamente essa possibilidade. Eles estão trabalhando assim, o que seria a eleição com Lula para valer? Isso aí não é uma coisa que eles têm garantia de que vai ser, o nome do Lula vai ser descartado antes da eleição. Ninguém pode garantir nada. Pois é, justamente. Ninguém pode garantir nada. Isso quando eles fazem os preparativos. É que haja eleição em outubro. Fora isso, ninguém pode garantir nada. Exatamente por causa dessas coisas. Há uma tendência no TSE de considerar o Lula inelegível lá para o dia 15 de agosto e não aceitar o registro da chapa do Lula, pela lei da ficha limpa. Não é? Agora, daqui até lá, tem muita coisa para acontecer. Mas tem os recursos também possíveis dessa decisão. Por isso que eu disse que vai, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Isso não se esgota no TSE, embora seja o TSE a autoridade, digamos, competente para definir isso. Mas, como há uma questão constitucional embutida nisso aí, é possível que vai... Possível não, é provável que vai para o TSE. Daí porque ninguém pode dizer se vai aparecer o nome do Lula ou não vai aparecer o nome do Lula. Nós tivemos aí, na última eleição para prefeituras municipais aqui, em Montes Claros, um caso idêntico, em que o Rui Muniz participou sub júdice. Ele ganhou o direito do TRE de disputar, disputou, perdeu a eleição, mas ele poderia, ganhando, ter uma briga para frente aí para todo lado. Entendeu? Então, essas coisas, inclusive, pela relevância de uma eleição presidencial, chama muita atenção para o que pode acontecer com relação a isso. Porque nós estamos disputando a prefeitura da minha querida Coração de Jesus, da minha querida Espinosa. Não é isso. Estamos disputando a presidência da República. É algo muito sério, né? Isso tem repercussão internacional. Só rapidamente, eu queria que você... Porque nós precisamos entrar em Minas Gerais, senão o nosso tempo não vai dar. Mas eu queria que você considerasse o Alckmin patina. Mas feio. O Alckmin é do PSDB, um partido muito poderoso. O Meirelles é o candidato de 1%, que é do MDB, um outro partido muito poderoso. Poderoso no sentido de enraizamento, de conseguir chegar, não é? De ter tempo de TV, enfim, de conseguir expor seu candidato. Até que ponto você acha possível esse cenário ser alterado a hora que a campanha realmente deslanchar? Tanto para o Alckmin quanto para o Meirelles, que naturalmente tem patamares bastante diferentes. Eu acho que o Meirelles dificilmente vai emplacar.
a despeito do MDB, a despeito da máquina do governo, a despeito das coisas que o Temer é capaz de fazer, né? Mas de tudo isso, eu acho dificilmente que vai emplacar. O Alckmin pode descolar um pouco na medida em que ele fechar, por exemplo, com o Centrão. Se ele fechar uma frente... Que está sendo disputado com o Ciro, né? Com o Ciro, que, aliás, no noticiário desta terça-feira diz que o Alencar, o filho do Zé Alencar, o Josué Alencar, está se aproximando também do Ciro. De maneira pelo PR. De maneira que esse quadro dificilmente vai se alterar aí de 6% para baixo. Dificilmente. A tendência é de ficar por aí mesmo. Esses vão morrer na praia. Né? Não quero queimar minha língua aqui, mas dificilmente vai botar um cara com 1%, outro com 3%, não é possível. Então vamos falar de Minas Gerais só um pouquinho. Como é que você enxerga o cenário? Uma pesquisa recente coloca a Anastasia à frente, com um percentual razoável acima do governador, que vem enfrentando muitas dificuldades no governo, dificuldades de toda a ordem, especialmente financeiras, com folha de pagamento e tudo mais. Como é que você vê esse cenário, a perspectiva para as eleições aqui, os arranjos, as possibilidades, a capacidade que a Anastasia tem de aglutinar mais partidos? A despeito de tudo isso, da dificuldade, eu acho que vai ser uma disputa dura ainda. Vai ser muito, muito dura a disputa entre a Anastasia e o Fernando Pimentel. Não acho que a essa altura haja um favorito. A Anastasia é favorito? Não sei. Não sei qual é o discurso que vai ser em cima dele. Né? Ele tem telhado de vidro? Pode ter. Não sei, também não estou dizendo que tenha, mas pode ter. O outro também tem? É possível que tenha. Então vai ser uma troca de chumbo violenta entre os dois. E essa troca de chumbo pode favorecer o Lacerda? Não acredito. Correndo por fora? Nem o Lacerda, nem o Rodrigo Pacheco. Nenhum dos dois. Acho que não. Não alcança. Eles estão buscando a chamada terceira via. Tanto um quanto o outro. Tanto o Márcio Lacerda quanto o Rodrigo Pacheco estão buscando a terceira via. Ou seja, quebrar essa polarização entre PT e PSDB e um deles entrar no meio, entre eles, e ser a terceira via. Mas eu acho muito difícil, em função exatamente da polarização que há entre Anastasia e Fernando Pimentel. E o PMDB mineiro, hein? Para onde que vai? Por enquanto tem 2 candidatos, não é? Pré-candidatos colocados, que um deles é o presidente da Assembleia, da Clever Lopes, o outro é o presidente do partido, que é o Antônio Andrade, que é o vice-governador Antônio Andrade, e tem aí correntes interessadas no partido, que ainda estão interessadas numa aliança com o PT e outras até falando já em aliança com o PSDB. Como é que você enxerga esse caminho do PMDB aí? O MDB, mais uma vez, entrou numa enrascada, né? Não definiu a tempo e a hora o caminho que deveria seguir, e está em dificuldade, e vai estar em dificuldade, porque você tem o nome do Adal Clever Lopes, que é o presidente da Assembleia, né, colocado, você tem o do Toninho Andrade, que é o vice-governador, colocado, você tem o do Leonardo Quintão, também colocado, mas você tem a bancada federal, por exemplo, com um documento pedindo a coligação com o PT, porque, pelos cálculos deles, dos federais, se não houver a coligação com o PT, se for com o PSDB, por exemplo, ou com outro partido, ou se for uma disputa personalizada, com um candidato próprio, eles temem não ser eleitos. Acho que são 6 ou 7, apenas a metade seria reeleito. Então, eles têm problemas para a reeleição. Os deputados federais, que eu estou dizendo. Os estaduais também têm, é evidente que tem. Não se manifestam tão claramente, mas tem também. De maneira que o MDB está numa situação difícil. Não sabe se tem candidato, se terá candidato próprio, não sabe se faz coligação com o PT, né? Uns juram de morte que não fazem, né? Mas tem outros querendo levar para o PSDB, também onde há pessoas que juram de morte que também não fazem essa coligação. Ou seja, o PMDB, mais uma vez, pegou um desvio que não sabe onde é que vai parar. Querendo ou não, vai ter que resolver em convenção dia 4, não é isso? Dia 4, tem convenção. É isso. Lindenberg, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Sempre às ordens. Eu gosto de conversar com vocês aqui. A recíproca é verdadeira. Eu conversei com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Nós falamos aqui basicamente de 2 assuntos,
Na verdade, é tudo política e tem a ver com política eleitoral, o que aconteceu na Justiça, o imbróglio na Justiça, no Tribunal Regional Federal, como é que isso repercute para o judiciário brasileiro, mas, sobretudo, politicamente. E também sobre eleições, tanto no país para presidente, quanto no Estado para o governo. Essa entrevista fez parte da nossa cobertura das eleições de 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Mundo Político.